Vamos lá para a correção, né, da nossa penúltima aula aí desse nosso intensivão de matemática. Preparem-se que hoje, né, vai ser a última aula, então aproveitem para tirar toda e qualquer dúvida, nada de juntar dúvidas, tá joia? Então, como nós fizemos juntos lá as páginas do livro, nós vamos agora fazer a correção das páginas da ficha. Foram páginas 73 e 74, tá joia? Então, vamos lá aí. Se eu comi 1/3 da metade de uma barra de chocolate branco, que fração da barra eu comi? Para resolver o problema, responda as perguntas com base nos desenhos. Então, nós temos aí 2 desenhos, certo? Que fração do todo representa cada parte do chocolate acima? Veja só. Isso aqui, né? Vejam só, eu comi 1/3 da metade de uma barra de chocolate branco. Então, aqui eu tenho a barra de chocolate dividida em 2 partes. Então, qual é a fração que representa, né, cada parte de chocolate? Se está dividida em 2 partes, uma parte representa o quê? 1/2. E a outra parte também representaria 1/2. Então, cada parte dessa, a fração que representa é 1/2. Ou seja, 1/2, tá joia? Vejam só aí. Dividimos essa parte em 3. Pinte a parte que foi comida com a cor vermelha. Então, cada um desses pedacinhos aqui nós vamos dividir em 3. Então, dividir aqui em 3 fileirinhas e aí, uma dessas 3 fileirinhas eu vou pintar de vermelho. Pintaram aí? Espero que sim. Aí, vamos ver lá agora. Que fração do chocolate foi comida? Qual foi a fração do chocolate que foi comida? Se nós dividirmos as 2 partes, né, cada uma em 3, nós vamos perceber que do todo, do chocolate todo, foi comida o quê? 1/6 aí do chocolate, porque eu dividi aqui em 3 partes. Essa outra metade que está juntinha também poderia ser dividida em 3 partes e juntando teríamos aí 6 partes, certo? Correspondendo então a 1/6, beleza? Então percebam como essa questão do uso das imagens, do desenho, pode nos ajudar a assimilar ainda melhor e a encontrar a resposta de maneira ainda mais clara, tá joia? Então vamos lá para a próxima página, página 74. Daniel pintou 1/5 de uma parede no primeiro dia de trabalho. No dia seguinte, trabalhou apenas meio-dia e conseguiu pintar metade do que pintou no dia anterior. Então, vamos lá. No primeiro dia, ele pintou o quê? 1/5. Já no segundo dia, que ele trabalhou só metade do dia, ele pintou a metade de 1/5, a metade do que ele pintou no outro dia. Represente a fração que Daniel pintou da parede no primeiro dia em um diagrama. Então, olhem só aqui, observem aqui o diagrama. O que foi feito? Nós criamos um retângulo, onde esse retângulo era composto por 5 partes. Dessas 5 partes, Daniel pintou o quê? 1/5. Então, o quê? Uma parte das 5. Por isso está aqui um retângulo dividido em 5 e uma parte pintada aqui com a cor mais forte. Tá joia? Então, tia, se eu quiser representar de outra forma, se eu quiser representar, sei lá, um retângulo ali comprido, ao comprido, pode também. Se eu quiser fazer um quadrado com 5 quadradinhos, posso fazer também, tá joia? Vocês vão usar aí a forma melhor que vocês acharem, que vocês encontrarem, de modo que vocês consigam compreender. Eu vou visualizar, eu vou imaginar uma parede lá toda em branco e dividi-la em 5 partes, sendo que no primeiro dia, Daniel pintou uma dessas partes, tá joia? Agora, ó, repita o diagrama que desenhou no item anterior e represente a fração que Daniel pintou da parede no segundo dia. Então, vejam só. Se eu pego aqui a parede que Daniel pintou no primeiro dia, representou direitinho lá na letrinha B. Só que no segundo dia, ele não pintou uma parte inteira dessas 5, ele pintou a metade de uma parte. Por isso que aqui, vejam só, a cor mais forte, né, como se fosse um rosa escuro ou um vermelho, está só na metade do retângulo. Por quê? Porque ele só pintou a metade no segundo dia. Que fração da parede Daniel pintou no segundo dia? Tia, como é que a gente consegue fazer? Justamente, nós vamos pegar, nós temos aqui 5 partes, certo? Como ele pintou a metade de uma dessas partes, nós vamos pegar e dividir cada uma dessas 5 partes ao meio, ficando o quê? Com 10 partes. Se eu tivesse 10 partes, né, Daniel pintou aí a metade de uma dessas partes. O que é que eu vou fazer então? 1/10. Tia, aqui outra forma eu poderia encontrar também para buscar esse resultado aí. A gente trabalha com a questão de equivalência, por isso que foi feita a divisão. Quando a gente consegue visualizar o desenho, nós podemos ver claramente que está aí dividido na metade. Então, para que eu faça um processo mais simples, digamos que sem cálculos, eu posso fracionar essa figura aí em 10 pedacinhos e vamos perceber que se foi a metade de 1/5, eu posso dividi-los em 10 partes e vai ficar o quê?
1/10 a parte que Daniel pintou no segundo dia, tá joia? Por que não é 1/5, tia? Porque 1/5 seria o retângulo inteiro, ele só pintou a metade do retângulo, beleza? Então, vamos lá aí. Como podemos representar a fração que Daniel pintou no segundo dia com uma multiplicação? Então, vejam só aqui o que foi feito, né? A gente fez lá, resolveu de modo visual, né? Através do desenho e tudo mais, observando a imagem que foi feita. E agora que nós vamos representar através de fração. Como podemos apresentar a fração que Daniel pintou no segundo dia com uma multiplicação? Então, vejam só. Esse 1,5 representa o quê? A parte que ele pintou aqui. Olha, eu peguei um quadradinho e dividi em 2. Então, essa parte que ele pintou é o quê? 1/2 desse quadrado. Mas, esse quadrado representa o quê? 1/5 da fração inteira. 1/5 da parede inteira. Então, eu peguei uma fração 1/2, que é referente a este quadradinho aqui, onde ele pintou apenas a metade. E 1/5, que é referente o quê? Ao todo dessa parede. A essa parte inteira da parede toda. Multipliquei. Encontrei o quê? 1/10. Encontramos o mesmo resultado agora aqui através da multiplicação. Por isso que eu digo sempre a vocês que toda questão matemática, ela tem uma interpretação por trás. E é por isso que nós precisamos sempre estar praticando para poder o quê? Deixar aqui na nossa mente tudo ok, sem muita bagunça, tá joia? Que fração da parede Daniel pintou ao todo? Represente o resultado com uma adição de frações. Então, aqui da parede, né, ao todo, qual foi a parte que ele pintou? Vimos lá que ele pintou 1/5 no primeiro dia e no segundo dia encontramos o quê? 1/10. Então, soma, aí é uma soma, né, de frações com denominador diferente. Então, primeiro passo é o quê? Tirar o MMC de 5 e 10. Como é que eu tiro o MMC? Aprendemos com tia Edileuza lá, bem bonitinho, bem direitinho. O MMC de 10 e 5 é o quê? 10. Então, eu vou pegar aqui o denominador, o meu novo denominador, que agora é 10, resultado do meu MMC, e vou dividir pelo antigo denominador aqui da primeira fração. 10 que divido por 5 dá 2. Multiplico por 1, dá 2. Então, essa primeira fração, que era 1/5, virou o quê? 2/10. A outra fração tem o mesmo denominador. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 1, 1. Permaneci aqui. Tenho aqui agora o quê? Dois denominadores iguais, 10 e 10. Então, agora eu só vou somar os algarismos de cima. 2 mais 1, 3 décimos, ok? Permanece o mesmo denominador. Então, lembre-se sempre disso. Adição ou subtração de denominadores diferentes, vamos aí tirar o MMC, ok? Que fração da parede falta pintar? Se eu pintei já 3 décimos, qual é ao todo, né? Pintei 3 décimos da parede, qual parte que falta? Se eu pintei 3 décimos, eu sei que meu inteiro seria o quê? 10 décimos. Você pode fazer uma conta de menos. 10 décimos menos 3 décimos. Vamos só diminuir aí os numeradores, pois o denominador permanece o mesmo. E vamos encontrar o quê? 7 décimos. Então, essa é a nossa atividadezinha que foi para casa, né, ontem. Espero que vocês tenham compreendido. Se por acaso ficou alguma dúvida, se ficou algo assim meio embaraçoso, que eu não consegui entender muito bem e tudo mais, peçam ajuda. Lembre-se sempre de olhar para o probleminha matemático não só como algo está ali escrito, eu vou ver o que é para fazer e acabou-se, não. Lembre-se que isso exige, né, os probleminhas matemáticos exigem de nós uma certa interpretação, algo muito cuidadoso na nossa interpretação, porque nós podemos utilizar tanto por meio da imagem, essa questão da fração, como também pelos cálculos. Por isso que é tão importante observarmos e nos atentarmos ao que a questão está pedindo. Se ela pede que você desenhe, que você represente através de imagem, eu vou representar por imagem, ótimo. Mas se ela pede que eu represente por meio de fração, eu preciso ali realizar o meu cálculo. Mas devagar a gente chega lá. Lembre-se de não guardar dúvidas, né? As revisões gerais estão chegando, as avaliações, as atividades avaliativas também estão chegando, então nada de acumular aí dúvidas, tá joia? Qualquer dúvida, qualquer coisinha, tanto eu quanto a tia Edileuza estamos aqui para ajudar vocês, tá joia? Um beijo, fiquem com a aula de hoje, não deixem de assistir a aula, porque é muito importante para que nós tenhamos aí um rendimento nota 1000 nessa segunda unidade, tá joia? Um beijo, tchau, tchau.